Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma cena gravada por moradores viralizou nas redes sociais. As imagens mostram uma criança em pé, andando do lado de fora da janela de um apartamento. As imagens chocam, olha só. O garotinho tá na janela, moça! O caso aconteceu na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, zona sul da cidade. Vizinhos do prédio onde a criança mora e de edifícios no entorno filmaram a cena e, ao mesmo tempo, avisaram aos donos da casa para resgatar a criança. Os responsáveis estavam no apartamento no momento, mas não tinham visto que o pequeno estava em pé, do lado de fora da janela. A criança foi retirada a tempo e, felizmente, a história terminou bem. Olha, agora a gente respira um pouco, né? A gente sabe que é criança sendo criança, surpreendendo a todos com o inacreditável, mas imagina só o risco se essa tela, né, não tivesse ali na frente da janela. Por isso eu quero agora chamar também aqui a Laura para a gente estar conversando sobre esse assunto. Laura, criança não tem protocolo, né? Criança segue zero protocolo, a gente tem que ficar sempre atento, seja com produtos de limpeza ou então com tomadas. Eu falo por mim mesmo, Laura, o tanto de vezes que eu coloquei fogo em cortina, o tanto de vezes que eu cheguei a tomar inclusive sabão em pó. Eu não sei como é que a minha voz hoje funciona para estar aqui apresentando o jornal, viu? Eu queria saber de você exatamente como é que está a situação envolvendo crianças aí na região metropolitana. Muitos prédios, é sempre bom se precaver, né? Olha, Elias, aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, não há muitos casos, assim, um número expressivo de quedas de prédios, não, viu, Elias? Mas tem alguns casos que acabam ficando emblemáticos, né? De fato, assistindo essa cena aí, essas imagens que a gente viu na reportagem agora, dá a gente até respira quando a gente vê que alguém pegou a criança ali, né, segurou esse menino. De fato é algo que assusta demais, de ficar observando, dá um desespero. Eu, pelo menos, quando eu fiquei pensando, falei, nossa, eu não sei nem o que eu faria, porque dá medo de aparecer na janela, a criança se assustar e aí sim cair, né? Então é uma situação absolutamente desesperadora, né? E tem várias recomendações que os especialistas fazem, vários cuidados que eu vou trazer aqui, vou trazer para os nossos telespectadores. Mas primeiro eu queria lembrar de um caso que aconteceu aqui em Belo Horizonte, que foi muito emblemático, que foi em 2020 ainda. Um menino de 9 anos de idade caiu de um prédio aqui na cidade, no bairro Santa Lúcia, e aí tinha foi especulado, né, durante um período de que ele poderia ter sido jogado desse prédio, porque, afinal, era uma criança de 9 anos de idade, a gente não estava falando ali de um menino tão pequeno assim. Mas depois a Polícia Civil investigou esse caso e identificou que, na verdade, foi de fato um acidente, Elias, no ano passado que isso aconteceu. Então, parece que o que a Polícia Civil identificou, né, em todas as apurações, foi que o menino, a mãe da criança, chegou a brigar com ele naquele dia mesmo. Ele ficou um pouco revoltado e aí tentou fugir de casa, saindo pela portaria do prédio. O porteiro não permitiu e aí depois ele voltou para dentro de casa, entrou no apartamento, pegou uma tesoura escolar, cortou a tela do prédio e aí acabou caindo, então, desse edifício. Elias, foi uma situação muito triste, algo que comoveu muito toda a população aqui na região metropolitana. Essa notícia veio a público, mas depois realmente se descobriu que foi mesmo um acidente. Mas há situações que a gente consegue prevenir, né, Elias? Dá para ter alguns cuidados que a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, recomenda. Vou trazer aqui para os nossos telespectadores. Olha só, a criança nunca pode ficar sozinha, claro, nem sob a guarda de uma outra criança um pouquinho maior. Não, é necessário que tenha um adulto observando essas crianças. Colocar telas em todas as janelas, nas sacadas, nos vãos que ficam desprotegidos, nas laterais das escadas também. Não deixar objetos, cadeiras, sofás e outros apoios perto desses locais de risco, porque pode ser que essa criança suba ali. A gente sabe que em certas idades as crianças estão experimentando o próprio corpo, né? Então vão tentar escalar em tudo quanto é coisa que aparecer pela frente, às vezes até numa cortina, por exemplo, né?
Então, de fato, tomar todos esses cuidados. Outro cuidado importante: superfícies molhadas, escorregadias que provocam ali um desequilíbrio, uma queda. Ficar atento para não deixar as crianças se aproximarem desses locais. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um levantamento, Elias, que aponta que as quedas são um importante fator de ferimento ou até de morte das crianças. Olha, para a gente ter uma ideia, de 0 a 4 meses de idade, as quedas ficam em quarto lugar nos acidentes que mais comuns nessa idade, né? Principalmente quedas de trocador. Então, de fato, é um cuidado que a gente precisa ter desde os primeiros anos, principalmente. De 5 a 12 meses de idade é a principal causa de acidentes. As quedas nos trocadores são as mais comuns, mas tem também acidentes com andadores, quedas de degraus, de escadas também se tornam comuns nessa idade. Então, de fato, cuidar, observar as crianças, Elias, é algo que a gente não pode perder de vista, né? Qualquer pequeno deslize pode acabar se tornando um acidente grave. Elias. Sim, a gente também tem que agradecer a mobilização dos vizinhos, né? Nesse caso, por exemplo, que nós mostramos, todos eles gritando ali, preocupados, né? Tentando chamar a atenção das pessoas que moram na casa, que conseguiram entender o que estava acontecendo no meio daquele alvoroço todo. Eu até pedi, inclusive, Laura, pra gente colocar nessa conversa a Sabrina, porque como mãe, a Sabrina sabe muito bem que um minuto só de falta de atenção ali, Sabrina, pode dar muitos problemas, né? Fico imaginando como é que você assistiu essas imagens. Nossa, é um pavor, sabe? Não como mãe, mas também de ver essa situação é uma agonia muito grande, né, Elias? Pra gente que é mãe, tem filho em idade, nessa idade ou um pouquinho mais velha, a gente fica apreensivo. E todo cuidado realmente é pouco. A Laura veio com dicas aqui que são importantíssimas, que criança não pode ser cuidado por outra criança, tem que ter cuidados dentro de casa sim. E um dado muito importante, não é nosso aqui da região, mas repercutiu em todos os sites, que foi de um hospital no Paraná, que chama Pequeno Príncipe. Lá eles tiveram um aumento de 248%, Elias, no número de acidentes, traumatismo crânioencefálico em crianças. Então, assim, isso no período da pandemia. E o neurocirurgião ainda questionou, ele ainda falou que isso era por conta dos pais que estão muito cansados por conta desse desgaste todo da pandemia. Olha, muito embora nós estejamos todos cansados, os filhos a gente tem que ter um cuidado, assim, supremo, a todo instante. Porque a Laura também trouxe aqui o ranking dos acidentes que mais acontecem. Os acionamentos que são feitos pelo Corpo de Bombeiros geralmente são esses, atropelamento por descuido, a criança atravessa, mãe tem que ter um cuidado especial, por engasgamento, sufocação. Então tudo isso gera ali uma necessidade de estar perto, de olhar, de cuidar. Acidente a gente sabe que não tem como prevenir, mas se não o faz aí já é negligência. E no caso de crianças a gente tem que pensar e estar 2 passos à frente do pensamento da criança, porque ela não é madura o suficiente para tomar cuidado diante de uma situação de risco. Ela não tem essa perspicácia que a gente tem. Portanto, eu como mãe fiquei muito admirada, apavorada com toda aquela situação, a gente fica mesmo. E todo cuidado é pouco na hora de fazer um salvamento, porque um passo que você dá em falso, você coloca a vida da pessoa em risco. Então, assim, é observar mesmo. Aqui em Barbacena nós temos um hospital que é referência em atendimento pediátrico para crianças de toda a região. Não teve aumento no número de acidentes desse tipo, mas acontecem. As crianças são atendidas por acidentes, por quedas, por queimaduras, porque pega do fogão ali a alça da panela. Então, todo cuidado é pouco se tratando de crianças, viu, Elias? Sem dúvida nenhuma. Ô Sabrina, inclusive, não somente estes problemas, um que a gente hoje esquece que está no nosso dia a dia é o uso de smartphones, viu? Muitas crianças às vezes colocam ali o celular ou o tablet para carregar, vão fazer ali os seus jogos e quando vê, um acidente vai e acontece. A gente sempre tem abordado também esses assuntos, que é fundamental estarmos atentos. Sabrina, muito obrigado. Laura, daqui a pouco eu volto a conversar com vocês.